Olá, oitavo ano. A gente hoje vai falar sobre respiração, ok? Vamos lá. Quando a gente fala de respiração, a gente tende logo a pensar em pulmões, né? Só que a gente tem que entender que existem dois tipos de respiração: a respiração celular e a respiração pulmonar. A respiração celular é um processo bioquímico que vai ocorrer na célula para que a célula consiga obter energia. E isso é essencial para as funções vitais dela, tá? Mas quando a gente fala de respiração pulmonar, a gente está falando de troca de gases que ocorre entre o sangue e os pulmões. E essa respiração pulmonar, ela é responsável por disponibilizar o oxigênio para as células realizarem então a respiração celular e retirar o gás carbônico resultante desse processo do nosso corpo. Então a gente tem que entender que se não houver respiração pulmonar, não ocorre a respiração celular. Então a respiração celular depende da respiração pulmonar, ok? E aí, quando a gente fala de respiração celular, então, resumindo, seria o quê? As reações que ocorrem no interior das células, mas com a participação do gás oxigênio, tá? A obtenção desse gás pelo organismo é feita através de órgãos do sistema respiratório, tá? O sistema respiratório, então, ele vai ser composto pelas vias respiratórias e também pelos pulmões, tá? A gente agora vai fazer o caminho aqui que o ar percorre desde as nossas narinas até o processo de hematose, que é o que a gente quer falar, que é esse processo de troca de gasosas, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. A cavidade nasal, deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Colocar a bolinha do lado para não ficar muito rabiscado. A cavidade nasal, ela vai se comunicar com o meio exterior através das narinas, tá? E ela vai ser revestida por um muco. E tem função de quê? Umedecer, filtrar e aquecer esse ar que foi inspirado. Então, esse ar que a gente puxou, tá? Quando a gente fala que inspirou, a gente está jogando um ar para dentro, tá? Então, a cavidade nasal, ela é muito importante porque ela vai estar filtrando, umedecendo e aquecendo o ar, ok? E aí, esse ar vai ser encaminhado para a faringe, tá? A faringe é uma cavidade, ela na realidade vai comunicar a cavidade nasal, que está aqui, com a boca, tá? E permite a passagem do ar em direção ao próximo passo, que é a laringe, tá? A gente vai pensar da seguinte forma: a faringe, ela é comum, tá? Se a gente parar para lembrar, ela é comum ao sistema digestório, tá? Então, quando a gente fala de sistema respiratório, o ar da faringe vai passar para laringe. Mas quando a gente fala do sistema digestório, o alimento da faringe vai passar para o esôfago, tá? Então, a faringe é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório, ok? Agora, então, a gente vai falar da laringe. Coloquei o pontinho vermelho aí, tá bom? Então, a laringe, se a gente olhar aí na figura, ela vai ficar entre a faringe e a traqueia, né? Ela tá no meio das duas. Então, é o seguinte, quando a gente come alguma coisa, a epiglote, que é uma cartilagem, ela fecha o orifício de comunicação da laringe com a faringe. Dessa forma, ela impede que o alimento caia na traqueia, ok? E a gente também tem que falar que no interior da laringe a gente encontra as pregas vocais, né? Que antigamente era chamada de cordas vocais, ok? Depois disso, o ar vai passar para a traqueia, tá? A traqueia, ela é formada por anéis cartilaginosos, tá? Que mantém ela aberta. Então, o ar passou pela traqueia e aí ele vai para os brônquios, tá? Os brônquios, se vocês olharem, ele se divide em duas ramificações, tá? Uma esquerda e uma direita, que vai estar entrando nos pulmões, tá? Então ele vem para cá, cadê o pincel? Desculpa, ele vem para cá e ele vem para cá, tá bom?
Quando tá dentro dos pulmões, esses brônquios, eles vão se dividir, tá? E essas divisões nós vamos chamar de bronquíolos. Lembram raízes, né? Não são, mas lembram raízes. É esse desenho aqui, ó, que vocês estão vendo assim. Ele começa a ramificar. E a gente vai estar chamando isso de bronquíolos, tá? Depois de passar pelos bronquíolos, né, o ar fez todo esse caminho. Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo. Aí ele finalmente chegou nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são neles que vão estar ocorrendo as trocas gasosas com o sangue que vai estar sendo distribuído pelo organismo. No livro de vocês, lá na página 83, tem um desenho dos alvéolos pulmonares, tá vendo? Se vocês olharem os alvéolos pulmonares, eles parecem pequenos sacos, tá vendo? Que é justamente onde ocorrem as trocas gasosas, ok? A gente não pode deixar de falar também desse músculo aqui, ó, que é o diafragma, tá? O ar não passa pelo diafragma, tá? Ele não faz parte, mas o diafragma, ele permite, ele faz movimentos de contração e de relaxamento, o que permite pra gente movimentos de inspiração e de expiração. Então, ele é bastante importante, daqui a pouco a gente vai falar melhor dele, ok? Só para vocês verem bem a imagem dele aqui. Tá aí o diafragma. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pulmões, tá? Quando a gente fala sobre os pulmões, a gente vai estar falando de órgãos, tá? Que tem uma consistência esponjosa. O pulmão esquerdo, ele é menor do que o pulmão direito, tá? Eles são envolvidos por uma membrana que a gente chama de pleura. Eles se apoiam, como eu havia falado, sobre o músculo diafragma, tá? Esse diafragma que ajuda com os músculos, junto com os músculos torácicos e intercostais, ele ajuda nesse movimento que a gente precisa para poder respirar. Os pulmões, eles também realizam a hematose. Vamos entender o que é hematose, tá? O sangue, quando ele chega nos nossos pulmões, ele tá rico em gás carbônico, tá? Então, ele tem uma grande concentração de gás carbônico e uma baixa concentração de gás oxigênio. Mas quando o sangue sai dos pulmões, é o contrário. Ele está com uma grande concentração de gás oxigênio e uma baixa concentração de gás carbônico. Então, essa transformação que o sangue faz, né? Que antes ele era rico em gás carbônico e depois ele passa a ser rico em gás oxigênio, essa transformação que ocorre nos pulmões, nós vamos chamar isso de hematose, tá? Então, a hematose é o quê? É a transformação do sangue, que antes era rico em gás carbônico e agora é rico em oxigênio, tá bom? E aqui, ó, tem o desenho dos alvéolos pulmonares, tá vendo? Aqui seriam os alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a hematose, o local do pulmão onde ocorre a hematose. E agora a gente vai falar sobre a ventilação pulmonar, tá? Que é a renovação de ar nos pulmões. Como é que isso daí acontece? A renovação do ar contido nos nossos pulmões, ela é feita através de dois movimentos, que é o movimento da inspiração e o movimento da expiração, ok? Então, aqui a gente tem um indivíduo em repouso e aqui a gente tem um indivíduo inspirando, tá? A inspiração nada mais é do que a entrada de ar nos pulmões, tá? Então, quando o indivíduo ele tá inspirando, o que vai acontecer que a gente pode reparar aí? Vai estar ocorrendo a contração dos músculos torácicos, tá? Nesse caso aí a gente tem, por exemplo, os intercostais. Então, repara que tem um aumento, ó, tem um aumento aqui dessa região, tá? Agora, quando a gente fala do diafragma, repara que até que a setinha tá apontando para baixo, ó. Há um abaixamento do diafragma para que a gente consiga inspirar. Então, se você puxar o ar e prender um pouquinho, você vai perceber que a sua caixa torácica aqui vai ter um aumento de tamanho e o seu músculo diafragma, ele vai abaixar.
Já a expiração é o contrário. Na expiração, está saindo o ar dos pulmões, tá? E se o ar está saindo, vai ocorrer o contrário. Os músculos que antes estavam contraídos, olha aqui como é que eles relaxaram, tá vendo? O volume deles reduziu. Houve um relaxamento desses músculos torácicos, tá? Que é o caso dos intercostais. O diafragma que estava baixo aqui, ele levantou, ele teve uma elevação. E os pulmões, o que aconteceu aqui com os pulmões, se vocês olharem? Ele voltou ao que ele era antes, houve uma elasticidade. Então, o pulmão que aqui estava, tá vendo? Estava bem maior, aqui ele voltou ao seu volume normal, ok? A gente também vai falar de algumas doenças, tá? Que são ligadas ao sistema respiratório. A primeira é super famosa, que são os resfriados e as gripes. São doenças que são causadas por vírus, tá? E a gripe, muito conhecida já por nós, a gente sabe que sempre que a gente falar, tossir, espirrar e gotículas, né, contaminadas, essas secreções estão contaminadas por vírus, podem contaminar outras pessoas. A bronquite, o nome já diz, né? Bronquite é a inflamação de quem? Dos brônquios. E quando os brônquios estão inflamados, eles secretam uma grande quantidade de muco, obstruindo o fluxo de ar, daí o cansaço da pessoa. A pneumonia vai ser uma inflamação dos pulmões. E ela pode ser causada tanto por bactéria quanto por vírus, tá? Embora a mais comum seja causada por bactéria. Próxima aí é a tuberculose. A tuberculose também é causada por uma bactéria, tá? Ela é bastante contagiosa. Geralmente a gente contrai essa doença através da inalação dessa bactéria, tá? E o órgão mais afetado, vários órgãos podem ser afetados, tá? Mas o mais comum é que isso ocorra nos pulmões, ok? No caso da tuberculose, essas bactérias, elas vão estar destruindo o tecido conjuntivo que fica entre os alvéolos pulmonares, tá? Depois a gente tem aí o enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar nada mais é do que a perda da elasticidade dos alvéolos pulmonares, tá? Então, a gente tem que pensar que os alvéolos pulmonares é onde ocorre a hematose. Então, isso vai reduzir a área respiratória do indivíduo, tá? E, por último, a gente tem o câncer de pulmão. O câncer, ele é sempre um tumor, né? Ele é sempre um tumor, nesse caso aqui, um tumor maligno, que pode estar atingindo diferentes pontos do pulmão, tá? E aí, com isso, as células saudáveis, né, as células normais, elas são destruídas e aí o processo de hematose, ele fica comprometido, ok? Então, a gente hoje para por aqui e na próxima aula a gente fala sobre o sistema cardiovascular, ok? Um beijo para todos e até mais!